Olá, boa tarde a todos. A Pro teve um probleminha com a câmera, então vai precisar gravar sem a câmera, tá certo? Aí vamos lá para a nossa correção da aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente viu aí sobre educação ambiental, sobre geografia e atividade de português. A Pro vai iniciar então aí com a correção da atividade de educação ambiental. Em educação ambiental, a Pro trouxe aí essa imagem de uma baleia com diversos plásticos na boca. Essa baleia ela é representativa, ela não é uma baleia verdadeira. Ela foi construída por artistas plásticos e ela foi construída toda com material que foi encontrado nas praias. Então, essa imagem ela traz um alerta para a gente da quantidade excessiva de plástico que a gente está produzindo, descartando e em lugares inapropriados. Então, é por isso que a Pro inicialmente pergunta qual seria esse animal, né? Que seria então a baleia. E esse material todo que a gente consegue observar aí na imagem, ele é então resultado de plástico, né? Plástico é um tipo de material que ele demora muito para se decompor no meio ambiente e infelizmente acaba que ocorre muito do que a gente tem visto aí nessa outra imagem, que é o fato dos animais marinhos acabarem ingerindo esses tipos de produtos porque eles pensam que fazem parte da natureza, são alimentos para eles. Então, com essa inserção, logicamente, isso prejudica esses animais. Então, isso serve de alerta para a gente observar que o lixo plástico que a gente tem produzido, ele precisa ser descartado em lugares apropriados, porque senão eles vão acabar em rios e mares e os animais vão acabar ingerindo confundido com alimentos. Então, quais são então as atitudes que a gente pode ter para que esse tipo de atitude ele não venha a tornar a acontecer? Então, jogar o lixo nos lugares apropriados para coleta. Caso a gente venha ter acesso à praia e aos rios, a gente precisa recolher o lixo que a gente for fazer uso e colocar o lixo no horário apropriado. Porque da mesma forma que aconteceu com as baleias, né, nas praias, pode acontecer com animais que têm acesso às ruas onde a gente mora, acabar ingerindo um objeto que não deve lhe fazer bem. Então a gente precisa respeitar o horário da coleta, diminuir o uso de plástico para contribuir com o meio ambiente, tá certo? Vamos aí dar continuidade então à atividade de geografia. Em geografia, a gente viu falando aí sobre os pontos cardeais, tá? A gente trouxe aí uma primeira imagem de Pelotas, que é então do distrito sede, e em seguida a função de cruz, que é em Pelotas. Então, a gente tem o ponto cardeal norte, sul, leste, oeste. No vídeo que a prova apresentou, então, também traz esse tipo de informação. Então, a gente consegue se direcionar em um local a partir dessas determinações. Então, aqui na letra A, pergunta sobre a imagem A, qual o nome do local oeste da Prefeitura de Pelotas e que há a presença de elementos naturais. Que elementos naturais são esses identificáveis na imagem? Então, a Praça Cipriano Barcelos se localiza a oeste da Prefeitura e concentra árvores, componentes naturais identificáveis na paisagem. Então, aqui a gente consegue identificar, né, nessa imagem, a Praça Cipriano Barcelos, aqui, ó, a Praça Cipriano Barcelos, ela fica localizada, então, a oeste da prefeitura, tá certo? E concentra, então, alguns elementos naturais. Já, então, na terceira questão, pergunta a partir da imagem B, no distrito Ricão da Cruz, faça o que se pede. Então, indica a direção em que deve ser tomada por alguém que está no mercado, deseja seguir para os seguintes pontos. Então, museu, rádio comunitária e as plantações. Então, se a pessoa, no caso, ela está no mercado e precisa seguir a determinado ponto, a gente precisa, então, localizar esses pontos e observar, então, para que lado ela deve ir. Então, a gente tem aqui as plantações, a gente tem, então, o museu, a gente, então, tem a rádio comunitária. Então, se ela for, então, para o museu, ela vai seguir no oeste, se for na rádio comunitária, ela vai seguir para o sul, e as plantações, ela também vai seguir para o sul. O que vai, então, permitir classificar essa paisagem como rural? A existência de elementos como plantações, mata, estrada de terra, predomínio de áreas verdes. Então, além da questão dos pontos cardeais, a gente consegue observar a diferença entre e cidade, né, com a presença, então, de elementos como prédio, casas, e já na paisagem rural a gente vê outros elementos.
plantações, mata, estrada de terra. Isso também é bastante importante para a gente conseguir se localizar no ambiente, tá certo? Dando continuidade aí, em português a gente viu sobre os sons do X. Então, o X ele vai ter som de Z, de X e de S. Então, exame, excelente, largatixa, exemplo, trouxe. Então, a depender da colocação, ele vai ter um som diferenciado. Aí, nessa atividade aqui da segunda questão, já trouxe outros exemplos: enxada, fixo, exausto, texto, exame, xereta, oxigênio, explicação, exceção, bexiga. Então, com sons de S, a gente tem texto, explicação, exceção. Com som de Z, a gente tem exausto, exame. Com sons de KS, a gente tem fixo, oxigênio. Com som de X, a gente tem inchada, xereta e bexiga. Tá certo? Então, todas vai ter, no caso, a presença do X, porém vai ter a leitura que a gente vai fazer é diferenciada, ok? Então, por hoje é só. Deixo um beijo a todos. A gente volta a se encontrar amanhã.